Bem, nós vamos iniciar agora o primeiro painel do dia, que terá como tema Ética pela Vida. Este painel será dividido em 4 subtemas. São eles: Empoderamento de Pacientes, que será apresentado por Luciana Holtz, criadora e presidente do Instituto OncoGuia. Segundo subtema, Bioética, que será apresentado por Regina Parisi, membro do Conselho Consultivo da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco. Terceiro subtema, Biodireito, que será apresentado por Angélica Carlini, presidente da Seção Brasileira da Associação Internacional de Direito de Seguro. E o quarto subtema, Cuidados Paliativos, Finitude da Vida e Morte, que será apresentado por Ricardo Caponeiro, diretor científico da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. Para coordenar o painel, chamamos ao palco José Luiz Toro da Silva, assessor jurídico da Unidas. E com a palavra, o coordenador. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer imensamente o honroso convite da Unidas para coordenar esta sessão que traz ilustres figuras do mundo do direito, do mundo da medicina, e os temas que nós estaremos aqui tratando, eu tenho certeza que vão fazer vocês transpirarem mais do que essa sessão de ginástica inicial, porque são temas realmente bastante palpitantes, envolvendo a questão da ética, envolvendo a questão do biodireito, envolvendo questões de dilemas que com certeza todos nós, como gestores, como cidadãos, como consumidores, nós temos que nos deparar em muitas situações. Gostaria de convidar inicialmente para a sua fala a doutora Regina Parisi. E Regina Parisi, ela já foi vice-presidente da Unidas. Além do currículo que vocês têm aí na pasta, ela hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, mas nós tivemos já a honra de tê-la como vice-presidente da Unidas, e eu, em particular, tive a honra de trabalhar junto com ela. Com vocês, passo a palavra para a nossa palestrante, doutora Regina Parisi. Por favor, pode assomar a tribuna. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Encontrei vários e bons amigos da gestão antiga aí, da qual eu participei como vice-presidente, de forma que é um prazer. Eu cumprimento o Saraiva e agradeço o convite. Em nome dele, cumprimento toda a diretoria da Unidas. Bom, e o meu tema foi falar sobre bioética, uma vez que neste momento, essa é a questão central que eu venho trabalhando, na questão da bioética, por conta da Sociedade de Bioética e da Rede da América Latina, no qual eu também atuo. E trouxe para vocês uma questão central da bioética de uma forma didática, que eu acho que é mais fácil para se discutir, porque tem pessoas que às vezes nem sabem exatamente o que é bioética, né? Embora o próprio termo já diz que é a ética da vida. E ao se discutir bioética, ou conceituar bioética, normalmente a gente faz o quê? Apontando exatamente os problemas que precisariam da questão ética para ter uma solução melhor. Bom, então, nessa questão, eu acho que uma questão que é um instrumento que é bastante importante e didático, até porque nós temos só 15 minutos para falar sobre isso, eu trouxe exatamente a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, da Unesco, que esse ano nós estamos comemorando 15 anos, ela foi elaborada em 2005. O que ela tem de importante em relação à Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e tal? Eu acho que a questão central que a declaração trouxe em 2015, já apontando problemas e questões para a humanidade e particularmente avançando na discussão da questão saúde. Então, eu acho que ela avança e agrega valor, principalmente ao compararmos com a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que fica num campo
muito teórico, o da Unesco ela aponta para algumas questões necessárias ao ser humano para ter saúde. E por que isso é importante para a Unidas? Porque ao se discutir assistência à saúde, a gente precisa discutir o que é saúde, né? E discutir se aquilo que estamos fazendo, do ponto de vista de assistência, ele é correto. E a questão ética, ela tem um espaço fundamental, e a bioética também. Porque qual é o papel dela? Apontar o conflito. Ela aponta o conflito. Ela não põe o conflito para debaixo do tapete. Ela aponta o conflito. Como vamos resolver o conflito? O conflito, via de regra, ele não é resolvido com uma receita única. Ele depende da região, depende da cultura, depende das condições socioeconômicas da população, mas é lógico que há um conjunto de valores morais que são mais ou menos universais, né? Como justiça, liberdade, etc. Portanto, no mundo de hoje, eu diria, e vocês acho que vão concordar comigo, que é a questão central. Porque se nós pegarmos o noticiário das 6 da manhã até meia-noite, a questão central colocada para a humanidade hoje é ética e bioética. É corrupção, é estigmatização, é preconceito, é terrorismo, porque tem as respostas. A corrupção também está ligada ao quê? A concentração de renda no mundo, que nunca se viu tanta concentração de renda no mundo, nem na época dos impérios, dos reis, etc. e tal, né? Uma resposta que acaba acontecendo, é lógico, a resposta incorreta, o viés, o conflito, por exemplo, uma das respostas é a corrupção. Contra o preconceito, o terrorismo. E vamos... E nisso aí passamos o nosso noticiário do dia sobre questões que estão assim, que são desafiantes para a sociedade. E obviamente, gente, que não há plano de saúde que dê saúde para uma sociedade exposta a esse nível de conflito, de violência, de agressão, né? Por isso que é uma coisa tão importante para vocês se debruçarem também. Tem algumas questões que a Unesco ela aponta os princípios. Qualquer princípio relacionado à questão ética ou de bioética tem que estar baseado nessa questão da dignidade e direitos humanos, verificar benefício e dano, determinado princípio ou legislação. A questão do consentimento é outra coisa fundamental para a sociedade hoje e que, como quando eu me formei, por exemplo, no início da década de 80, consentimento de paciente era uma coisa era irrelevante. Tinha um certo discurso, mas ainda era uma coisa muito tímida. Hoje é uma questão central, já colocada na sociedade e para os profissionais e para os gestores, seja do setor público ou privado. Também respeitar quando há a dificuldade de consentir. Então, são as crianças, são as pessoas com doenças mentais, etc. e tal, que antigamente era muito simples. Chama a família decide e o profissional de saúde ou o gestor de saúde resolve com esse profissional. Hoje já não é assim. Mesmo as pessoas com dificuldade de consentir, como, vou pegar um público que vocês lidam com frequência, os idosos, mesmo com momentos às vezes que ele não tem de clareza ou dificuldade no raciocínio, ele tem o direito de participar da decisão, né? A questão da vulnerabilidade e integridade individual. Essa é uma questão fundamental, porque somos todos vulneráveis. Qualquer um que sair daqui e na pista aqui, a sua vulnerabilidade está exposta e você vai
sofrer as consequências disso. Mas tem momentos que essa vulnerabilidade aumenta, que eu diria particularmente, que te expõe a momentos de maior fragilidade. Quando? A mulher grávida, as crianças, os idosos, que estão em um processo ou numa situação de vulnerabilidade maior e, portanto, de fragilidade, inclusive, e da sua integridade. E é fundamental que os profissionais e gestores de saúde levem em consideração essa questão ao fazer os seus planos, os seus programas de saúde. Por quê? Do ponto de vista ético, bioético, o que a sociedade ela considera? Que tem que dar prioridade para as pessoas nessa situação, concorda? Então, se você tem pouco dinheiro, se você tem restrição orçamentária, você tem que levar em conta primeiro os mais vulneráveis, seja no setor público ou privado. Não adianta você faz um plano ótimo para atender os executivos aí da faixa de 40 anos, 50, parará, mas os seus idosos estão com dificuldade na atenção. Você com certeza irá sofrer um processo de questionamento ético nas suas prioridades. Por quê? Porque você deixou os mais vulneráveis sem sofrer a prioridade do ponto de vista orçamentário, do programático, etc. A questão da privacidade e confidencialidade. Essa é uma questão central para um mundo que hoje não existe privacidade e confidencialidade, e mais, que tem uma cultura de não ter privacidade e confidencialidade, de expor tudo na rede social, de expor com consentimento ou sem consentimento, não é mesmo? Quantas fotos, vídeos íntimos, isso, aquilo que é exposto sem consentimento do outro, ou, ao contrário, o próprio consentimento da pessoa, dela se expor o tempo inteiro. Eu não estou fazendo essa discussão só do ponto de vista moral, porque eu sei que são culturas e momentos diferentes, mas é uma coisa que chama atenção e precisa ser discutido. Sim, esse nível de exposição, grau máximo, né? A pessoa vai não sei o que, bota na rede, faz isso que lá, bota na rede, faz isso que lá, na rede. Essa discussão minha, que eu também dou aula para os residentes, os médicos, eu digo, olha, isso é uma coisa absurda, porque os meninos hoje, antigamente, médico sofria processo. Eu já fui presidente do Conselho de Medicina de São Paulo e já fui vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Antigamente, na minha época, década de 90, que ocupei esses cargos, as pessoas, os médicos, sofriam processos por negligência ou isso, aquilo, mas raramente por questão de confidencialidade e privacidade. Era muito raro, muito. O médico ele sempre levou muito a sério esse tipo de coisa. Vocês mesmos, lidando com os profissionais, sabem disso. É muito pouco, ainda até hoje pouco, mas vem aumentando cada vez mais as conversas via internet, isso, aquilo. Por quê? Porque já não é uma conversa de colega para colega na sala de prescrição, né? Você bota na rede isso aí, fica na nuvem, fica não sei o quê, e essa coisa de vez em quando escapa aí e é divulgado para a sociedade sem autorização das partes interessadas. Essa é uma questão central, e ela não é uma questão, não adianta só a discussão de punição, ela tem um problema de cultura mesmo, das pessoas também expor, às vezes, suas próprias mazelas, tal, numa rede social, nesse nível, como é colocado, mas que precisa ser avaliado, porque nem todas as pessoas têm a mesma avaliação sobre exposições, né, públicas. A outra questão são 3 valores que são fundamentais. Esses vêm desde o século XIX, que é a questão da igualdade, da justiça e equidade. É importante lembrar que na época que
esses princípios surgiram, o princípio da igualdade, da liberdade, principalmente na Revolução Francesa, 3 áreas muito importantes nasceram no mundo e eles têm um cruzamento com essa questão da saúde, que era a filosofia, a medicina e a democracia. Do ponto de vista filosófico, de valor moral, elas surgiram mais ou menos na mesma época e foram caminhando mais ou menos junto. Tanto é que a medicina, ou a saúde, ela sempre sofreu bastante a influência da filosofia e da democracia, dos valores na área democráticas, da filosofia democrática. Portanto, a questão da igualdade, justiça e equidade são questões fundamentais. E a equidade é importante porque ela não é um valor exatamente igual à igualdade, e é um dos poucos lugares onde é aceito equidade como um valor moral para atingir a igualdade é na saúde. Ou seja, saúde, na economia também tem, mas você dá mais para quem precisa, mais para ficar igual as pessoas que já têm mais saúde e tal. Então, você dá mais para quem precisa, ou seja, para quem tem menos. Se eu tenho menos saúde, eu devo, como princípio no meu programa, na minha gestão, receber mais ações de saúde. Aqui, outros princípios que foram elencados para a humanidade, nessa questão da Unesco, como fundamental para se ter saúde. E isso é muito contemporâneo, já não é, por isso que avança na questão dos direitos humanos, porque a ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, ela veio da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos as atrocidades nazistas, as experiências, as mutilações, as massacres, genocídios e tal. Enquanto que essa declaração da Unesco, já na década 2000, você já tem uma outra situação contemporânea, que também não é tão melhor do que a época das grandes guerras, que é o quê? Do terrorismo, das disputas em regiões, disputa religiosa, disputa econômica, que resultou no maior momento de migrações no mundo, né? E migrações de população sem nenhuma assistência à saúde, com diferentes valores culturais e diferente condição socioeconômica. Portanto, uma das coisas que surge hoje muito forte com a questão de saúde e que resulta em demanda na assistência à saúde, porque mais uma vez eu volto aqui, vocês estão sentados aí perguntando o que eu tenho a ver com isso, a saúde, pensar nos discriminados ou isso. Muito, porque não tem pessoa estigmatizada ou discriminada que tem saúde, concordo? E com certeza aumentará a demanda no serviço de saúde. Eu tenho participado de um grupo que chama Bioética e Saúde Global. E a gente estuda e discute muitos países como a Espanha, a Itália, tal, que recebem muito imigrantes. Lá está impossível fazer gestão na área da saúde ou você conseguir equilibrar o orçamento, por conta dos grandes embates que tem na questão da própria imigração, né? Então, a não discriminação e não estigmatização, a diversidade cultural e pluralismo, que é uma questão fundamental, que é o respeito à pluralidade e tal. O brasileiro tinha fama de ser bastante plural e bastante assertivo e tal, com a pluralidade. Eventos recentes, tanto rede social como eleitorais, isso, aquilo, no acirramento de propostas e tal, mostrou que não é assim, né? A reação foi tão violenta, agressiva, como alguns países europeus que têm uma larga tradição de serem bastante discriminatórios, né? Isso mostrou para nós que no Brasil essa questão ela também está colocada. Primeiro, precisa ser falado,
não pode falar que não existe, e a ética, a bioética, ela discute principalmente isso. O primeiro ponto é apontar o conflito e, segundo, discutir como vamos resolver os conflitos, mas que faz parte de um problema também na área da saúde. Saúde, quando eu discuto saúde sensu lato. E depois a questão da solidariedade e cooperação, porque o que a gente tem visto no mundo, não há possibilidade de você resolver a questão da saúde sem solidariedade e cooperação, concorda? Eu diria, vamos pegar esse congresso, ele tem como princípio inclusive isso. Talvez nem tanto a questão da solidariedade, mas com certeza a questão da cooperação, de conhecimento, de experiência, de troca, do que deu certo, do que não está dando certo, e inclusive de grupos que podem se reorganizar, rearranjar aqui de forma cooperativa para solucionar problemas de saúde dos seus usuários, dos seus participantes. E, por fim, a questão da própria saúde mesmo, que na Unesco a gente chama, que é o capítulo da responsabilidade social e saúde, onde avança o conceito da questão da saúde, dizendo que para a saúde precisa atender a alguns requisitos mínimos, Lógico que para melhorar a saúde você pode ampliar. O primeiro dele é acesso a cuidados de saúde e medicamentos essenciais, que é o que nós estamos fazendo aqui, certo? Discutindo, e a Unesco ela não coloca essa questão de debate entre público e privado. Essa é uma regra e um parâmetro que deve ser para qualquer um dos setores, seja público ou privado, que é o quê? O acesso à assistência e ao tratamento. Esse acesso, ele pode ser, lógico, o setor público ele tem a preocupação de populações que são totalmente marginalizadas, mas vocês, dentro da sua carteira de participantes, usuários, etc., também detectar, às vezes, segmentos que estão alijados ou com dificuldade de acesso. Carteiras grandes, como que eu participei, que era dirigente da GEAP, a gente tinha um problema muito sério, que era como fazer assistência, por exemplo, da Polícia Federal nas fronteiras, né? O Saraiva lembra disso. A gente discutia, como é que eu vou montar um serviço para atender a Polícia Federal nas fronteiras? Mas o princípio era dar acesso, porque eles têm o direito, pagavam e tinham o direito. Enfim, aí volta novamente a questão combinada com a questão da vulnerabilidade e tal, que esses acessos prioritariamente têm que ser destinados a mulher e criança. Outro dia eu falei isso num congresso acadêmico, aí um homem ficou super revoltado com isso, mas eu vou dizer, esse acesso a mulher e criança não é só porque elas são mais frágeis. Ele falou, eu discordo, essa coisa da fragilidade da mulher já acabou, ela pleiteia que seja igual. Eu falei, é verdade, mas a Unesco aponta a mulher e a criança por uma questão muito simples: reprodução da espécie, certo? Então, países que estão a calamidade total, como da África, isso, aquilo, você tenta preservar minimamente dentro das tribos as mulheres e as crianças para minimamente ter descendência, porque senão nem descendente tem, né? Acesso à nutrição adequada e água de boa qualidade. Quando a gente pôs isso em 2005, os brasileiros até ficaram, água, hoje, está na nossa pauta, ou não está, gente? Vocês já imaginaram, todos os seus participantes, usuários, tal, como ficou aqui em São Paulo, sem água? O reflexo que isso tem na demanda do plano de saúde? Não é? Então, não tem essa questão que eu não tenho nada a ver com isso. Você tem e você sofre as consequências imediatas de determinadas situações. Outro problema, a água é um problema. Aí eu vou falar do outro, a nutrição adequada. A obesidade está na nossa pauta o tempo inteiro, ou não está? Que é o problema da nutrição adequada.
a melhoria das condições de vida e meio ambiente, e agora nós estamos com a Conferência do Clima e discutindo exatamente, né, por exemplo, São Paulo, capital, falando rapidinho para vocês fazerem o link. São Paulo, capital, saiu as estatísticas agora de um estudo de X tempo aí, uma corte, depois das leis dos fumantes, e que São Paulo foi bem rigoroso, muita restrição e tal. Caiu câncer de pulmão decorrente da questão do cigarro e tal. E aí ficou um residual que não é tão residual, não. É muito importante. E aí se descobriu o quê? Que uma boa parcela dos cânceres de São Paulo, capital, é o quê, gente? Poluição, né? Porque a poluição dos carros não diminuiu. Então, são questões centrais, e que está no nosso orçamento aí de vocês, tal, contabilizando todos os casos e gastos com tratamento de câncer de pulmão. Eliminação da marginalização e da exclusão de indivíduos por qualquer motivo. Esta é uma questão que a gente tenta minimizar e a gente não trabalha, às vezes, com dado muito apurado, mas na hora que você vai discutir a questão de saúde mental, depressão, isso, aquilo, trabalhos mais sérios mostram que essa questão ela está ligada diretamente a isso, a marginalização do indivíduo. E eu não estou dizendo só do estrangeiro, viu? Agora não estou falando disso, não. A marginalização dele porque ele é obeso, ou porque ele é negro, ou porque ele é não sei o quê, isso, aquilo, e as consequências que tem no dia a dia da saúde dele. A redução da pobreza e do analfabetismo. Isso aí, eu vou dar um exemplo, só lembrar vocês. O Chile derrubou a mortalidade infantil na década de 70. Na década de 70, derrubou, mais que o Brasil, que caiu muito com a diminuição da pobreza, né, do Fome Zero. O Chile fez isso com uma única medida. Alfabetizou todas as mães chilenas. Vocês veem como é incrível o impacto que isso tem na questão da saúde e, obviamente, da assistência à saúde. E aí, finalizando mesmo, a gente propõe o quê? Precisa compartilhar benefícios, vocês precisam discutir aquilo que dá certo e compartilhar entre vocês essa questão para avançar. Dentro dos seus programas, o seu programa tem um alcance de proteção de das gerações futuras, isso inclui meio ambiente, isso inclui medicamento que não traga transtorno genético posterior, enfim, são várias questões que estão colocadas na proteção das gerações futuras, né? A proteção do meio ambiente, da biosfera e a biodiversidade, que para a gente é fundamental, porque é daí também que vem medicamentos, isso, aquilo, tal. Era isso, espero que tenha contribuído. Obrigado. Nossos agradecimentos à doutora Regina Parisi, que trouxe importantes reflexões a respeito da bioética, e com certeza, na fala da doutora Angélica, quando tratar do biodireito, muitos desses assuntos voltarão a ser tratados. Já estamos recebendo questões, e com certeza os temas desta mesa são realmente muito palpitantes, podem encaminhá-las por escrito ou através então do WhatsApp. Só uma observação, doutora Regina, a ala da minha esquerda achou que foi bullying quando tratou de obesidade, mas isso nós vamos deixar para um outro momento. Muito bem. Bom, teremos a honra então agora de ouvir a doutora Luciana Rhodes, psicóloga, que tem um trabalho maravilhoso, a Oncoguia, que tem um trabalho de advocacia, justamente de advocacia das políticas públicas de câncer junto ao parlamento, junto a demais órgãos. Com a palavra, então, a doutora Luciana. Bom, gente, bom dia. Um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Cumprimento a mesa, o João Paulo pelo convite, muito obrigada. E, bom, acho que eu vou, né, nos meus próximos 15 minutinhos, compartilhar com vocês aprendizados, formas de trabalhar e alguns desafios no dia a dia que a gente tem para falar um pouquinho dessa questão que me deram como tema, que é a questão do empoderamento do paciente, né? Então, eu queria refletir realmente com vocês
neste papel, né, nos colocando nesse papel como quem representa os pacientes com câncer, né, que tem um desafio que é ser a voz do paciente com câncer. E para a gente não dá para fazer isso sem a presença muito constante do paciente no nosso dia a dia. Não sei, queria que vocês começassem refletindo comigo, mas diante do diagnóstico, né, da palavra câncer, diante de ouvir realmente a palavra câncer, é isso que a gente recebe, é isso que a gente escuta dos pacientes que nos procuram. Ainda esse enorme desafio da palavra, da doença ainda muito estigmatizada, e as palavras principais que ainda aparecem são morte, dor, sofrimento, preocupação, desespero, né? Ainda parece bem pequenininha, né, a questão da esperança, né? Se a gente procurar aí nessa nuvem aí de palavras, a esperança aparece, mas ainda, eu costumo dizer no nosso dia a dia lá do Onco, que acho que ainda é o nosso principal desafio, né? A gente conseguir mudar na cabeça das pessoas a forma como elas pensam sobre a doença do câncer, né? Sobre o câncer, porque a gente tem sim boas notícias. Aqui, né, acho que, não sei se vocês já acompanharam, mas sexta-feira o INCA publicou os nossos próximos números do câncer. Então, nos próximos 2 anos, a expectativa é que a gente enfrente aí 1.200.000 novos casos de câncer, aproximadamente 600.000 novos casos de câncer por ano. Quando a gente fala então do paciente, ainda olhando um pouco para o cenário que a gente está inserido, quando a gente colocando o paciente com câncer no centro, a gente tem o desafio de ainda encontrar um paciente muito desinformado, que recebe um diagnóstico tardio. Então, desses números aí dos 600.000 novos casos de câncer, infelizmente metade ou mais da metade descobre o câncer já no estágio avançado. Então a gente tem um desafio imenso, que eu acho que dá para contar muito com a ajuda de vocês, que é realmente brigar e lutar por garantir diagnóstico precoce. O desafio dos tratamentos, aí olhando um pouco para o SUS, né, às vezes os tratamentos demorados, inacessíveis, até defasados. O profissional de saúde ainda precisando de mais capacitação, de mais atualização, até de mais valorização. O desafio da gente conseguir garantir qualidade de vida. A gente tem todo aí, né, o nosso time multidisciplinar, a importância do trabalho interdisciplinar, e a gente vê ainda na prática isso ainda precisando ser melhorado muito. E até mesmo o desafio da garantia dos direitos do paciente com câncer, né? Que a gente costuma dizer que uma coisa é na teoria, outra coisa na prática. Os motivos, gente, a gente sabe o que está acontecendo, né? Assim, algumas respostas a gente olha muito, né? Claro que a gente tem o desafio da desinformação e o preconceito da população. A gente tem um paciente ainda fragilizado e desamparado. A gente tem, sim, políticas públicas ineficazes, que a gente precisa batalhar muito para melhorar. A gente tem um quase inexistente investimento em prevenção. E quando a gente fala de infraestrutura, né, tanto para diagnosticar quanto para tratar o câncer, a gente também está precisando melhorar muito. Dentro desse cenário, então, não sei se vocês conhecem o Oncoguia. O Oncoguia existe, né? A nossa missão é ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio de diferentes frentes. As frentes, elas passam por disponibilizar informação de qualidade, por oferecer apoio e orientação personalizada para o paciente, né, usando diferentes canais. A gente trabalha muito com projetos de educação em saúde. A gente fica nessa linha de frente, então, de defender e garantir e educar o paciente com câncer para que ele conheça os seus direitos. E a gente também faz o que a gente chama de advocacy, que é um trabalho mesmo de incidência em políticas públicas, promovendo, pressionando, mobilizando, para que esse cenário, né, tanto público quanto privado, melhore. Olhando para essas nossas frentes de atuação, a gente tem uma figurinha-chave, que é o paciente. Então, para a gente, né, esse paciente empoderado, que nos procura, que dá voz, que nos pede ajuda, que participa,
que conta a sua história, que sabe, que entende o contexto que está vivendo, a gente traduziu, é um conceito que o Oncoguia usa, que é o par. Então a gente trabalha muito, né, na promoção do par, que é a pessoa ou o paciente ativo e responsável. Como é que o onco trabalha? Então, para ser o par, né, então a gente tem a questão da informação, a gente informa, a gente orienta, a gente acolhe, a gente defende e representa, né? Seguindo essas 5 diferentes frentes, a gente está sempre trabalhando para promover mais pares, né? Para que o paciente realmente se sinta ativo e responsável. Aqui é um exemplo, né? Então, quando a gente fala do porquê ser um par, a gente fala da importância do paciente estar mais informado, né? Dele ter maior controle e participação nas escolhas de decisões, dele se sentir mais seguro, confiante, preparado para enfrentar o tratamento e todas as decisões necessárias, dele saber lidar com as reais expectativas, dele ser o defensor de si mesmo e da sua vida, né, e dele exercer seu papel de cidadão ativamente e com responsabilidade. É bastante coisa, gente. Acho que não é tão fácil assim a gente ser um par, e acho que isso vale para a nossa vida também como pessoa, né? Com a forma como a gente cuida da nossa saúde, e sempre a gente trabalha junto a divulgação dos principais direitos dos pacientes, que também é uma listinha aqui bem importante e também bastante desconhecida das pessoas. A gente tem no site, no Onco, no nosso portal, tanto o porquê ser um par, como ser um par. A gente está até começando a trabalhar diferentes níveis do par, né? Então tem o par só informado, tem o par apoiador, tem o par engajado, mas assim, sem significar níveis, né, de relevância. O paciente pode decidir qual ele é, mas desde que a gente consiga brincar um pouco com esse conceito para conseguir engajar mais e trazer o paciente mais para perto. Falando então da informação de qualidade, gente, o Onco começou em 2003, eu sou psico-oncologista, até, viu, Regina, sou especialista em bioética, fiquei toda feliz aqui em te ouvir falar sobre esses conceitos. E foi, inclusive, na minha especialização em bioética que eu fui estudar, né, todo esse desafio do que é uma informação de qualidade, o que é que o paciente tem, né, o que realmente pode ajudá-lo. E eu tive a ideia lá em 2003, então, de colocar no ar um site, que era o Oncoguia, que eu brinco, né, que provavelmente esses 30 acessos era eu, todo dia entrando lá para fazer o site ficar conhecido. E aí, gente, a gente tem esse super trabalho, que agora em outubro a gente completou 8 milhões de acessos no portal. Só em outubro a gente teve 1 milhão de acessos, né? Então, com o selinho do HomeCode, que é uma ONG suíça que regulamenta o que é uma informação de qualidade na internet, e com um super trabalho para poder manter tudo isso muito vivo, né? Muito bem cuidado e realmente disponibilizando uma informação útil e que ajuda. Somado ao trabalho do portal, a gente usa muito todo o trabalho em mídias sociais. E aí a gente tem, né, mídias sociais para quê? Então a gente usa as mídias para promover reflexões, né, para mostrar o caminho correto, para dar colo, né, para acolher realmente o paciente e para fazer todo esse trabalho de resgate de cidadania. A gente precisa do paciente, a gente precisa de todo mundo envolvido, entendendo que o câncer não é um problema da Luciana, não é um problema da Angélica, é um problema de todo mundo. O câncer chegou, gente, o câncer está muito pertinho da gente e vai chegar muito mais pertinho. Aí esse é um exemplo de post no Face, né, que a gente também trabalha como adotar uma postura par, né? Então estamos de novo aqui divulgando e mostrando para as pessoas como trabalhar, a importância da informação, de saber buscar seus direitos e cumprir seus deveres, sempre muito com esse conceito, né, da sua vida que a gente está falando, como é que você está inserido nesse momento de tratamento, né? Aí, olhando um pouco para isso, com algumas regrinhas do nosso dia a dia, a gente tem o desafio de traduzir o dado científico, né, e de traduzir até o famoso juridiquês, né? É difícil, né? Então a gente fica lá fazendo exercício, está dando para entender, não está dando para entender, está claro, né? A questão da mensagem ser sempre acolhedora, mesmo falando de um assunto muito difícil.
A gente está falando de um assunto muito difícil, a gente não quer que ninguém ache que não é um assunto difícil. Falar de câncer é difícil sim, é grave, mas dá para falar com leveza, né? Dá para ser acolhedor e dá para mostrar que o paciente não está sozinho. Sempre uma mensagem que engaje e mobilize, um visual alegre que aproxime. Claro que a gente tem um super cuidado, né, com os nossos comentários e atenção a toda a participação ali que a gente tem. A importância de falar sempre a verdade, que acho que nem precisa estar aqui, mas é regrinha. E acho que, como eu falei para vocês, né, acho que passar muito constantemente essa questão do câncer ser sim um problema de todos nós. Dentro desse item de resgate de cidadania, né, de divulgação de direitos, dentro do nosso PAR, a gente tem no portal só muita coisa, mas eu separei para mostrar para vocês a nossa página de advocacy mesmo, que a gente deixa lá de forma bastante transparente quais são as principais iniciativas que a gente está atuando no momento, inclusive um trabalho bem bacana que o meu time faz, que é de monitoramento do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Então, se vocês quiserem se manter informado, a gente tem na home do portal, essa azulzinho aqui, que é o Câncer na Política. Então, tudo que está rolando, que saiu de projeto de lei relacionado a câncer ontem, já está lá. Então, né, acho que é um outro jeito também da gente mostrar para as pessoas. A gente divulga consultas públicas, a gente divulga algumas notícias, inclusive do Judiciário, que a gente está sempre monitorando. Esse exemplo de post, né, então tem esse post foi inacreditável quanto bombou, que a gente fez uma matéria sobre o que não falar para uma paciente com câncer, e realmente teve um engajamento e um nível de alcance impressionante. A gente divulga o nosso 0800, então, para o paciente poder ligar e tirar suas dúvidas, desabafar, se sentir apoiado. De novo, né, a questão da importância da informação. Aqui a gente estava divulgando um projeto de lei que, inclusive, tem a ver com tabagismo, novinho. Outra forma, então, né, da gente continuar empoderando esse paciente é o que a gente chama são os nossos eventos educativos. Esse evento, gente, a gente fez agora em outubro, todas são pacientes de câncer de mama metastático, todas. E aí foi um evento que a gente chamou de, né, um dia de conexão e inspiração. A gente passou um dia compartilhando muito conteúdo educativo, teve aula de nutrição, teve aula médica, teve aula de direitos, teve aula até de sexualidade. Foi um dia muito rico, que elas puderam se sentir, né, juntas, se conectarem. E realmente, eu acho que o que mais fica delas é o quanto elas não se sentem sozinhas, né? Elas podem conhecer gente que está passando pelo mesmo que elas. Isso é outra coisa que a gente faz muito, que é, toda vez que a gente vai começar um projeto, a gente faz o que a gente chama de grupo focal com os pacientes, mas é o desenho da jornada do paciente. Então, agora eu fui para a próstata, né, para não parecer que a gente fica só com mama, mas a gente tem tanta informação, né, quando a gente está ouvindo realmente o dia a dia do paciente. Isso eu usei até uma semana atrás numa audiência pública em Brasília, falando dos desafios do Novembro Azul, gente. E olha só, né, quando a gente escuta o paciente, olha o que vem, né? Vem desalinhamento de informações, né? Que é para fazer? É para fazer PSA, não é? Quando, como, quem? Tá uma confusão na cabeça de todo mundo. O que a gente vai fazer para arrumar isso, né? Tem a questão de sinais e sintomas negligenciados. Sim, a gente ouviu deles que alguns deles vão ao médico e que nem sempre são corretamente atendidos. Né? Claro que vem muito ainda o peso do diagnóstico de um câncer. Veio muito, gente, uma coisa que é a importância de uma conversa franca, para que eles possam sim se sentir preparados para uma tomada de decisão, né? Que é a apresentação dos diferentes tipos de tratamento, o que ajuda, o que não ajuda, o que eu ganho com esse, o que eu não ganho, né? Os pacientes dizendo que eles estão sim preparados para isso e que eles querem participar. E a questão da prioridade, o foco poder ser a qualidade de vida, né? E como é que a gente está olhando para isso? Deixa eu correr aqui. Esse aqui é os nossos dados do 0800, né? Então, do telefone, só para contar para vocês que a prioridade ainda é direitos sociais. 89% liga para a gente para direitos sociais, e eu estou falando de imposto de renda, fundo de garantia, aposentadoria por invalidez, né? Esses desafios todos aí que acho que mostram muito para a gente realmente o impacto social e financeiro da doença. Acabou meu tempo.
Aqui, são as inúmeras pesquisas que a gente faz. Então, aqui a gente perguntou para os pacientes, né, quais foram os principais problemas que você enfrentou para fechar o seu diagnóstico, e aí ainda aparecendo, né, acesso a diagnóstico, o tempo para conseguir fechar o meu diagnóstico, para conseguir acessar o meu tratamento, e muito essa questão do impacto emocional e impacto no meu relacionamento, né, os principais problemas que os pacientes reportam. O nosso trabalho, então, de articulação política, né, para a garantia de direitos do paciente e para trabalhar em políticas públicas, aí trabalhando de diferentes maneiras, né, com diferentes parceiros. E, gente, eu acho que, assim, tudo isso, né, para lembrar que, além desse dia a dia aí do paciente, tem todo um cenário muito complexo para o paciente conseguir acessar esse tratamento. Né? Se a gente for falar de infraestrutura, a gente sabe dos problemas de fila, de falta de profissional, de cota para exame, que a gente tem hoje muito pesado, principalmente no SUS, né? Um desafio gigantesco para garantir todos esses tratamentos. Quando a gente fala, né, de como é que um novo tratamento é incorporado no SUS, né? Claro que no mundo de vocês a gente tem o rol, e o rol tem sido constantemente atualizado, né? A gente percebe que tem toda uma abertura para disponibilizar o que tem de melhor e de novo e que realmente é eficaz para o paciente, mas no mundo do SUS está tudo muito confuso, né? A gente fica tentando entender se o tratamento, quando ele não é recomendado, às vezes pela Conitec, se a questão passa por eficácia ou se a questão passa por dinheiro. Isso não é falado de forma transparente. E se é dinheiro, de que dinheiro a gente está falando, né? Porque acho que é do nosso dinheiro que a gente está falando. E óbvio que os tratamentos estão muito caros, a gente também precisa batalhar para melhorar isso, para tornar esses medicamentos mais acessíveis, mas se a gente não souber de forma transparente do que a gente está falando, não tem nem como a gente ajudar. Então tem tudo isso, né, pesado no nosso dia a dia, e além disso, a gente tem coisas essenciais deixadas de lado. Olha o que os pacientes falam para a gente, né? Gostaria que o meu médico desse mais atenção aos meus questionamentos. Parece que ele não gosta quando eu faço perguntas. A relação poderia ser melhor, mas o problema é que muda muito de médico e não há tempo de estreitar a confiança. Eu queria que o meu médico me explicasse melhor como funciona o meu tratamento, né? Quanto tempo demora para fazer o tratamento, as reações adversas da quimioterapia, né? E que ele realmente, por caso, que ele falasse de todas as informações, mesmo que eu tenha esquecido de pedir. E gostaria de novo essa questão da mudança do médico, né? Gostaria de ter um único médico para poder acioná-lo a qualquer momento, sem ter que passar pelo pronto atendimento, ser atendido por um plantonista, né? Acho que assim, aparentemente coisas bastante simples. E que, né, também a gente está esquecendo um pouquinho. E aí, gente, eu quero encerrar com 2 depoimentos que, para mim, são muito especiais, mas que foram delas que a gente ouviu, né? E eu acho que o paciente empoderado passa, né, por essa questão, como diz uma delas, de te tirar de uma zona de conforto, que às vezes o cenário da desinformação te coloca. Mas a Carla falou isso numa reunião muito recentemente comigo, né, na nossa presença, onde tinham pacientes de plano de saúde de SUS, né? Então ela falou isso, que nesse momento ela preferia ser ignorante, né, e não ter que lidar com essa realidade, de ela não poder ter acesso, ela é uma paciente do SUS, ao mesmo tratamento que as amigas dela que estavam na mesma sala, que são pacientes de plano de saúde. E a Regiane, né, que eu acho que, só para a gente encerrar, hoje ela falou isso para a gente, falou, né, com vocês eu agora consigo ter dúvidas. Claro que tudo fica mais difícil, mas é muito mais gratificante. É da minha vida que eu estou falando e eu quero sim poder decidir o que é melhor para mim. Então, obrigada, gente. Nossos agradecimentos à doutora Luciana por estar compartilhando a sua experiência no Oncoguia, um instituto já de 2003, os trabalhos que realiza, e com certeza será objeto de muitos questionamentos. Nós temos ainda recentemente na mídia a questão de pílulas ou de salvação ou não. Com certeza nós voltaremos a esse tema. Muito bem, convido então agora o doutor Ricardo Caponero,
doutor que foi presidente da Associação Brasileira dos Cuidados Paliativos, hoje é um dos seus dirigentes, e ele então vai nos falar a respeito da questão dos cuidados paliativos. Com a palavra, doutor Ricardo, por favor. Bom, obrigado a todos, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Eu queria mostrar uma frase que eu achei na internet, que é muito interessante, que diz assim: o contexto de tudo isso é que a gente nasce sem pedir, morre sem querer. O que a gente tem que fazer é aproveitar o intervalo, né? Eu queria aproveitar meus 15 minutos, que é um tempo bastante pequeno para discutir sobre todo o assunto, mas para a gente mostrar o contexto geral de por que essas questões acontecem e por que talvez elas sejam insolúveis no nosso dia a dia, né? Na verdade, assim, todos nós aqui vamos morrer. Não sei se alguém daqui não sabia disso, mas a verdade é essa, né? Todos nós vamos morrer, a gente só não sabe quando a gente vai morrer, né? Só que a morte deixou de ser uma coisa natural na vida do ser humano. A gente convive com a morte na arte, a gente tem curiosidade pela morte. Basta ver quando tem um acidente de carro, todo mundo reduz a velocidade para olhar se morreu, se perdeu o braço, se perdeu a perna. Ou seja, a morte causa curiosidade, mas é sempre a morte do outro. A gente esquece da nossa própria morte, a gente esquece que a gente também é finito e imortal, né? E a morte convive com a gente o tempo todo. A gente sempre fala de Eros e Thanos, né? O impulso para a vida, o impulso para a morte. Isso não é de hoje. Isso vem desde a época de Freud, já tinha descrito isso da psicanálise no começo de 1900, né? Dizendo que faz parte, né? É parte da própria natureza, o instinto de vida e o instinto de morte. Isso está imbuído das pessoas. E a natureza é sempre dicotômica, o dia e a noite, o calor e o frio. Tudo vive na harmonia do equilíbrio, né? E a gente às vezes rompe um pouquinho esse equilíbrio. Então não é de hoje que as pessoas buscam a vida. Lembra dos alquimistas da Idade Média, né? As pessoas queriam era o elixir da longa vida e a pedra filosofal para transformar tudo em ouro, né? Mudou alguma coisa de lá para cá? Não. As pessoas ainda querem riqueza e tempo para viver mais, né? Os instintos são os mesmos. E eu lamento dizer para vocês, o comunismo morreu, a gente vive num mundo capitalista, né? Então, se vocês pensarem friamente, as coisas existem porque a gente está disposto a pagar por ela. Inventaram o celular com câmera porque a gente está disposto a pagar por ele. Puseram a internet no celular porque a gente está disposto a pagar por isso, né? Se vocês pensarem na história da medicina, a medicina nasceu privada, as pessoas pagavam para alguém que não era médico naquela época, que cuidava delas. Não é nem que não fosse um valor em espécime, mas tinha alguma gratificação para a pessoa que cuidava. Depois, com os impostos, elas passaram a exigir esse cuidado do Estado, né? E para muitas sociedades europeias ainda é o Estado que provê a saúde, né? E quando o Estado se mostrou insuficiente, as pessoas se dispuseram a pagar por alguém que pagasse a saúde para elas, né? E aí surgiram os planos de saúde, né? Então as pessoas que estão pagando vocês, elas estão pagando porque indiretamente elas querem que você pague para ela a saúde que ela quer ter, mas não pode pagar, é isso que ela busca, né? E isso vai continuar sendo assim. Esse é o mundo capitalista na saúde também, né? Funcionou muito bem por um bom tempo, mas o problema é que a demanda é cada vez maior, né? Então, se até agora vocês puderam pagar pelo que os pacientes queriam, a gente está chegando num limite onde o que os pacientes querem está ficando na beira do impagável, né? Um exemplo disso, né, é que era muito simples em 1808, bastava um exame clínico para você decidir o que o paciente queria, e hoje você vai no computador, né? Hoje você olha esses portais, o Big Data, o Data Mining, né, para tentar achar quais são as soluções para o paciente individual, né? Hoje a medicina se fundamenta em muitos e muitos exames, e a mesma história. Só existe o PET scan porque alguém está disposto a pagar pelo PET scan. Se ninguém quisesse pagar, não existiria. As coisas vêm para suprir uma demanda de mercado, né? E a gente está chegando em diagnóstico cada vez mais preciso. Ninguém está dizendo que a tecnologia é ruim, a gente está só discutindo qual é o custo social que isso vai ter, né? Mas tem hoje reconstruções tridimensionais fundindo PET com ressonância, que a gente está melhor que o Atlas da anatomia. É quase dissecar o paciente, você consegue enxergar aqui no caso um tumor de mama, que é essa mancha maior à direita no tórax, uma metástase no pulmão, uma metástase pulmonar, metástases hepáticas, você faz tudo num mapeamento só, tridimensional, para planejar o tratamento do paciente. Que isso traz grande vantagem? Tem. O que a gente tem em dúvida é a qualidade de vida e o que a gente pode oferecer a partir daí, né?
Não tem dúvida que a gente está cheio de pílulas milagrosas. A gente acabou de passar há pouco tempo por mais uma pílula milagrosa, e para quem faz oncologia, a gente sabe que teve a FAF, o Confrema, a Bos, cogumelo japonês, tomaxixi, bicarbonato. Cada 2, 3 meses tem uma coisa nova que cura o câncer, né? Na capa da Time já saiu 3 vezes a cura do câncer, só que a gente não curou câncer nenhum até hoje, mas as coisas acontecem exatamente porque a gente não está podendo oferecer uma coisa que os pacientes querem. Aí quando aparece alguém que oferece, mesmo que seja ilusório, as pessoas vão atrás dessas pílulas milagrosas, né? Por quê? Porque está naquele instinto enraizado na pessoa de querer se curar, né? O problema é que o custo dessa tecnologia é crescente, esse aqui é um dado recente, né? Só que ele não está acompanhado de desfechos, né? Isso, vocês estão acostumados a ver isso em saúde, para ter antigamente um grande progresso, bastava um pouco de investimento, mas hoje precisa fazer um baita investimento para conseguir um pouco de progresso. A gente usa a passos lentos, então não tem uma relação hoje do custo da saúde com o desfecho de eficácia, né? Então existe uma disparidade que as coisas custam cada vez mais caros, né? Basta vocês verem, não é só na saúde que é assim, né? Veja a diferença do custo do novo iPhone da Apple, né, pelo que acrescenta de benefício, né? Ou seja, é muito mais caro para um pouquinho só de benefício que a gente está vivendo hoje, né? Não, a gente está entrando agora na época de uma nova fase da oncologia, que é a época da imunoterapia. A gente já passou por isso várias vezes no passado, mas agora uma nova imunologia, daquilo que chama de imunomoduladores, que estão pegando todas as áreas da medicina, basicamente os anti-CTLA4 e anti-PD1 e PDL1, eu não vou entrar em detalhes agora, mas são novos anticorpos monoclonais que modulam o sistema imunológico. O problema disso é o custo disso. Então, quando saiu lá pembrolizumab, 2 mg por quilo, $14.500 para tratar os pacientes. Isso usando 2 mg por quilo. Mas já tem estudos mais recentes, usando 10 miligramas, e essa é a curva azul nova do custo. E é injetável, tem estudo de fase 3, é antineoplásico, ou seja, como é que vocês vão excluir a cobertura disso? Ou seja, isso não tem hoje na legislação 9656, qualquer resolução subsequente não tem como excluir isso. E se vocês olharem lá as citações dos ápices, estão lá assim, em câncer de ovário, câncer de esôfago, câncer de mama, câncer de pulmão, melanoma, rim. Ou seja, não tem uma aplicação restrita. Então, o número de usuários para isso é extremamente grande, né? E a gente tem que pensar e analisar como é que vai fazer isso. Isso fez até os americanos, que já investiam quase 20% do PIB em saúde, até eles sentarem e começarem a se perguntar se a gente vai poder pagar por isso. Esse slide é o slide do Dr. Leonardo Salto, tirado da sessão plenária da ASCO do ano passado, porque até os americanos que investiam somas vultuosas em saúde estão questionando até onde eles vão poder continuar investindo, já que os custos dispararam, né? Não tem dúvida que a medicina está na época da medicina de precisão. Essa é uma droga experimental ainda, o CO 1686, que uma vez que a gente identifica um alvo terapêutico, tudo que está para baixo dessa barra são pacientes que respondem ao tratamento. Você vê, desse estudo, um único paciente não respondeu. Todos os outros pacientes responderam, e sendo que um deles conseguiu até uma resposta completa, apesar de ter falhado a todos os outros tratamentos disponíveis que a gente tinha. Então, além de custar muito caro, a gente tem que fazer tratamentos mais personalizados para um grupo cada vez menor de pessoas, né? Então, a gente tem hoje o testamento hipocrático e já tem gente fazendo o testamento anti-hipocrático, porque nem tudo que a gente está fazendo hoje está isento do viés econômico nessa situação, né? Aí está pensando, aqui tem lucro da indústria, tem lucro dos médicos, tem muita gente lucrando em cima disso, não tem dúvida nenhuma. Aí a gente não vai discutir aqui a necessidade ou não e a propriedade do lucro, né? Mas a gente tem visto muita gente abusando desses tratamentos, né? A gente brinca que alguns dão a última dose no velório, né? Então essa charge parece brincadeira, mas é verdadeira. Já teve aqui casos em São Paulo de um paciente declarado com morte encefálica que ficou mais 2 dias na UTI porque o médico resolveu não desligar os aparelhos, né? Hoje a gente até consegue preservar a morte por 2 dias ou mais até, né? E a gente está cada vez mais com mais complicações dos tratamentos, né? O doutor Atul Gawande relata muito isso, ele é bastante crítico em relação a isso,
que muitas vezes a gente está dando toxicidades a mais, complicações a mais e tratamentos desnecessários. Aí entra o nosso aspecto do cuidado paliativo, né? Que na verdade as pessoas acham que cuidado paliativo é não fazer nada. Ao contrário, cuidado paliativo é fazer muita coisa, só que o objetivo do tratamento não é a obstinação pela cura, não é fazer por fazer, mas é o pensar no fazer, né? E se vocês estão preocupados com os custos de oncologia, para quem viu com o Dr. Drauzio Varela da Folha de São Paulo domingo passado, ele estava relatando que pela primeira vez a gente está com estudos clínicos de fase 3 em andamento de drogas anti-envelhecimento. Hoje tem pesquisa de droga anti-aging, né? Ou seja, quem vai usar droga anti-envelhecimento? Todo mundo. Então, a sua população-alvo é a população mundial hoje para usar, porque todo mundo vai querer viver mais tempo com menos complicações. E os estudos clínicos estão abertos hoje, né? Quem quiser ser randomizado pode, inclusive, se candidatar, né? Eles estão procurando quais são os desfechos adequados para esses estudos. Mas se pesquisa hoje drogas anti-envelhecimento, que talvez seja o ápice daquilo que eu mostrei para vocês pela briga, pela preservação da vida, né? Esse filme é muito interessante, para quem não viu, A Dama e a Morte, é fácil achar no YouTube, tem uma versão em português, mas a versão mais fácil de achar é em espanhol. É uma velhinha que está pronta para morrer, mas simplesmente um médico lá que retrata a realidade de muitos médicos, quem não assistiu, veja, vale a pena ver, que é a obstinação, exatamente a obstinação terapêutica. A velhinha está conformada com a morte, ela deseja a morte, ela quer ficar ao lado do seu marido que morreu, ela não tem mais nenhuma relação com essa vida, e os médicos não deixam a velhinha morrer, porque isso é antinatural morrer, né? Para agora confrontar com isso, esse dado que muitos de vocês já viram, eu já não é mais novo, é de 2010, trabalho da doutora Jennifer Tebel, pegou pacientes com câncer de pulmão em estadio avançado, que para a gente hoje é uma doença incurável, ou seja, paliativo desde o começo, já que a gente não consegue curar, a gente vai paliar, e mostrou que cuidados paliativos aumentavam a sobrevida, numa magnitude, né, de um hazard ratio de 1,7, ou seja, passando de 8 para 11 meses de sobrevida, que muitas vezes a quimioterapia não dá. Então a mulher vai precisar e fala assim, mas o que ela faz que os doentes vivem mais? Na verdade, a resposta é o contrário, é o que a gente faz que os doentes vivem menos. Isso aqui é obstinação terapêutica, ou seja, o excesso de tratamento mata os doentes. Às vezes parar de tratar salva vidas. Isso é uma revisão mais recente, e olha, você vê aqui, olha, em várias neoplasias no final da vida, né, o cuidado paliativo aumentou a sobrevida em meses, lá, há um ano, você passa de 48% para 63%. Com cuidados paliativos, ou seja, então não é o cuidado paliativo que está salvando os pacientes, mas é a obstinação terapêutica que está matando os pacientes. Então, o cuidado paliativo é uma necessidade imperiosa, não é parar de tratar, é fazer uso judicioso dos tratamentos, mudando o foco, que não é preservar a vida a qualquer custo, mas preservar a qualidade de vida. Então, para a gente resumir aqui, olha, todos morremos, instintos básicos e primários fazem a gente lutar a prevenção da vida. Então, tudo que a gente viu aqui da discussão da Luciana e da Regina é porque as pessoas querem preservar a vida, está aí os estudos anti-aging, né? Demanda gera oferta, e por isso as pessoas estão preocupadas em oferecer isso, e a medicina sucumbiu à tecnologia e ao marketing da cura. Não tem dúvida que isso sai na imprensa, e as pessoas querem sem refletir por que é que elas querem. Elas querem porque alguém falou que é bom. Falaram que é bom, ela quer aquilo lá, mas ela não sabe se é bom para ela, né? Então, a má formação, né, de pacientes e de profissionais, né? Hoje tem médicos cada vez mais mal formados, e se vocês viram o programa do governo, o governo pretende lançar nos próximos anos no mercado mais 11.800 médicos com formação mínima em saúde, que teoricamente para atender a população mais carente, mas essa má formação leva muitas vezes ao deslumbramento com a tecnologia e a futilidade terapêutica. Então a gente está vivendo uma era de desproporcionalidades, e pensar paliativamente é tentar recuperar o equilíbrio dessa medicina. A gente deve, como sempre, a gente aprendeu, prevenir o prevenível, que a gente não faz, curar o curável e paliar o restante, né? Ou seja, eu digo que tem 3 tipos de tratamento em medicina, né? Aliás, 4 a gente considera a prevenção, né? A prevenção, na verdade, não é o tratamento, é a prevenção, mas a gente tem o tratamento curativo, que é aquele que vai curar o paciente. A gente cura, na verdade, traumatismo, infecção, a gente cura pouca coisa. Tem o tratamento paliativo, que a gente melhora a vida dos pacientes, quando a gente faz do reumatismo, da diabetes, a gente faz da hipertensão arterial, a gente faz do câncer, a gente melhora a vida do paciente. E o que não é curativo e não é paliativo é palhaçada.
Se você não vai curar e não vai melhorar, você está fazendo uma coisa errada, porque se não é para curar, tem que melhorar, não é? Porque para consolar não precisa tratar. Então a gente tem que paliar o restante, que é hoje 80% da medicina que a gente faz, né? Então eu só queria copiar uma fala da doutora Goldetti, que muitos de vocês conhecem. Vocês se tornam totalmente responsáveis pelos que vocês credenciam. Então hoje ter um médico como parceiro é fundamental, porque o médico vai conversar com o doente, e dessas conversas difíceis do dia a dia é que eu escrevi um livro, para quem quiser, está disponível na Amazon até em e-book, A Comunicação Médico-Paciente no Tratamento Oncológico, que é contextualizar isso e falar para o paciente que não é porque está disponível, é o melhor para você. A gente tem que contextualizar e pensar no viver como um todo e não pontualmente no que está disponível na empresa, o que falaram para mim que é melhor. Muito obrigado. Muito bem. Nossos agradecimentos ao doutor Ricardo. Muito interessante, o que não é paliativo é palhaçada, e a gente vê realmente muita palhaçada, doutor. E o próprio Código de Ética Médica já trata a questão da ortotanásia, né? A questão dos procedimentos heróicos, obstinados, isso tratando das boa-fé, sem contar as questões pertinentes à boa-fé, à má-fé, que com certeza a doutora Luciana também deve ter larga experiência a respeito desses tratamentos milagrosos, que muitas vezes esses pacientes oncológicos acabam, o mercado acaba impingindo a eles. Mas muito bem, nossos agradecimentos ao doutor Ricardo. E agora então, a nossa quarta panelista, nossa amiga, com uma admiração muito grande, uma brilhante advogada, doutora Angélica Carlini, mestre em História, doutora em Educação, mestre e doutora em Direito, pós-doutoranda em Direito, nossa especial amiga. Vamos ouvir com muito carinho também a doutora Angélica e a professora Angélica Carlini. Muitíssimo bom dia a todos e todas. É uma grande honra para mim estar aqui num evento dessa dimensão, um evento dessa importância, lidando com uma entidade que merece todo o nosso respeito, como é a Unidas. Queria agradecer ao Dr. João Paulo dos Reis Neto, diretor da Unidas, pelo convite. Queria cumprimentar todos os membros da mesa, em especial na pessoa do meu grande amigo, Dr. José Luiz Toro da Silva, e da Luciana, que sempre me emociona tanto com esse trabalho lindo que ela faz. E queria saudar todos os presentes com uma imensa alegria, apesar dos temas estarem sendo bastante difíceis, árduos, mas todos tratados, felizmente, com muito bom humor. O meu tema, biodireito, claro, era o que cabia melhor no meu tamanho advogada, né? Tamanho advogada GG, né? Que sofreu bullying ainda há pouco, porque diz que a obesidade vai matar. Nós não achamos, né, Ricardo? Nós estamos firmes aí. O meu tema é biodireito. Advogada, professora de direito, o tema tinha que ser biodireito. E o painel, no entanto, me propõe uma reflexão. O painel é ética pela vida. Então, duas abordagens me pareceram, nesse tempo bastante exíguo que a gente tem, me pareceram oportunas. Uma, tratar sobre direitos humanos e dignidade da pessoa humana, e a outra, o papel político e do direito, nessa ordem, primeiro a política, depois o direito, na sociedade contemporânea. Os direitos humanos, no Brasil, como a gente sabe, vêm carregados sempre com uma carga de enorme preconceito. Aliás, nesse país em que vigora o pensamento carliano, que é o pensamento da Carla Pérez, né, como uma grande linha do pensamento filosófico, em que indivíduos com o nome de rato ocupam espaço na mídia para dizer o que é direito, é claro que a gente sofre de uma carga de preconceito enorme em relação a direitos humanos. Há quem diga até que direitos humanos é só coisa para bandido, aliás, como se o bandido não fosse parte da mesma sociedade em que nós somos, em se ele fosse um ente à parte da sociedade em que nós somos. Mas, a par desse ridículo papel que faz a ridícula mídia brasileira, direitos humanos é um construído histórico que começa como reação ao absolutismo, que foi aquele momento histórico em que os reis faziam o que queriam, inclusive sobre a vida das pessoas. Nós todos nos lembramos de ter estudado esse momento que sobrevém logo à Idade Média, logo após a Idade Média, em que os reis tinham direitos absolutos, razão pela qual o período fica conhecido como absolutismo, e podiam fazer o que quisessem com a pessoa, com a propriedade e com tudo mais que lhe pertencesse. A reação imediata disso foram as revoluções burguesas, que nós também estudamos claramente lá no ensino médio,
a Revolução Britânica, chamada de a Gloriosa, depois a Revolução de Independência norte-americana e, finalmente, a Revolução que nós mais gostamos, que é a Revolução Francesa, de 1789, todas elas decorrentes desse combate ao poder absoluto. Nesse momento, a gente cria a primeira dimensão de direitos do homem, a primeira dimensão de direitos humanos, que é a proteção contra o próprio Estado, não mais o absolutismo. Todo aquele que fosse ocupar o poder teria que obrigatoriamente obedecer leis, e essas leis seriam discutidas por um poder que representasse toda a sociedade, o poder legislativo, então. Mais tarde foi necessário criar proteção contra os próprios liberais, porque eles que haviam propugnado por essa quebra do absolutismo e, portanto, pelo império da vontade popular, também acabaram se tornando, uma vez que eram detentores do poder econômico, acabaram se tornando verdadeiros déspotas, como a gente acompanhou ao longo da Revolução Industrial, em que mulheres, crianças, trabalhadores, enfim, ficavam por 15, 18 horas à frente das máquinas, sofrendo todo tipo de consequências nefastas de um trabalho que era, na verdade, um trabalho escravo. Nesse momento, a gente chega na segunda dimensão dos direitos humanos, quando a gente vai tratar da proteção social no trabalho, da proteção na cultura, da proteção no lazer. Atualmente, nós nem sabemos mais em que dimensão estamos dos direitos humanos. Hoje é que se pensar na proteção contra a falta de privacidade, como a doutora Regina já disse, na proteção ao nosso direito de estar só, ao nosso direito de estar em silêncio, e na atualidade, em especial, como disse o doutor Ricardo com tanta propriedade, o direito a ser protegido de tudo quanto a tecnologia representa de riscos, em especial a biotecnologia e as suas 1000 formas de nos querer determinar como nós devemos ser mantidos vivos e saudáveis, o que nem sempre é muito fácil da gente identificar. Eu parei de fumar há 10 anos e estava me sentindo ótima, e recentemente fiquei sabendo que posso ter câncer por causa de salsicha, de linguiça e de presunto. Foi o suficiente para me considerar tecnicamente morta, doutor Ricardo. Porque, pelo que eu já comi de salsicha na minha vida, tecnicamente morta. Foi, no entanto, a Segunda Guerra Mundial, veja vocês, que nos deu a compreensão mais plena do significado da dignidade da pessoa humana. Toda vez que eu uso essa expressão nas minhas salas de aula do primeiro ano, quando eu ministro ciência política nos cursos de direito, sempre tem um aluno, normalmente é uma menina, normalmente é uma aluna, que se destaca perguntando se a expressão não estaria incorreta, dignidade da pessoa humana, e ainda fala com aquele certo rançozinho que só é possível quando a gente tem 18 anos. Depois disso é falta de educação, mas aos 18 é uma irreverência maravilhosa. Sim, dignidade da pessoa humana, porque ser pessoa é ser sujeito de direitos. Se do humano for retirada a condição de pessoa, já que a condição de humano não lhe pode ser retirada, porque todos aqueles que tivermos cabeça, tronco, perna e pé seremos humanos, isso ninguém pode tirar de nós, mas se nos subtraírem a condição de pessoa, isso nos fará não ser mais sujeitos de direito. Não se assustem, porque nós fizemos isso inúmeras vezes na história, mas nunca fizemos isso com tanto requinte de perversidade como nos campos de concentração nazistas. Foi, portanto, a partir desse episódio trágico da humanidade que nós construímos constituições federais em todos os estados que se reorganizaram após a Segunda Guerra, como a Itália, como a Alemanha principalmente. Construímos constituições federais que tornaram a dignidade da pessoa humana um princípio fundamental. E no caso brasileiro, que constrói a sua Constituição após a Segunda Guerra Mundial e também após um longo período de ditadura militar, de 1964 a 1985, a nossa Constituição é de 88, como sabem, a dignidade da pessoa humana se torna um fundamento da República Federativa Brasileira. É um princípio, é um direito fundamental, mas é principalmente um fundamento alçado à mesma importância da cidadania, que é o direito de ter direitos, e da própria soberania do Estado brasileiro. Mas não se iludam, o direito
nem sempre é justo. O direito nem sempre contempla apenas o que é bom. O direito já esteve a serviço de verdadeiras atrocidades, porque foi uma lei alemã que retirou dos judeus o direito de ser pessoas. Assim como num passado não tão recente, foi uma lei brasileira que retirou dos negros o direito de serem reconhecidos como pessoas. O direito vem sempre depois do fato e nunca deixa de representar a mentalidade dominante de uma época. É por isso que, para além do direito, nós precisamos fazer um debate que seja um debate político. Política é a capacidade de dialogar com o objetivo de organizar uma sociedade. Partidos, facções, grupos de pressão, ONGs, são mecanismos possíveis para se fazer política em sociedades mais complexas como a nossa. Os gregos não tinham uma sociedade tão complexa e para eles não eram necessários esses mecanismos. Bastava se dirigir à praça, denominada ágora, e lá falavam plenamente. Mas repare, apenas os gregos que podiam falar, os que eram proprietários e os que eram homens. A democracia grega não foi tão plena como se imagina. Na atualidade, no entanto, nós não podemos pensar em democracia direta. Só pela via desses mecanismos, partidos, facções, ONGs, grupos de pressão, é que nós podemos nos organizar. Política é essencialmente diálogo. E diálogo, senhores, é essencialmente coletivo. Agora, como fazer política em uma sociedade contemporânea como a nossa, que é essencialmente hiperconsumista e individualista? O consumo foi um traço da sociedade contemporânea até o início dos anos 2000. De lá para cá, nós não somos mais consumistas, nós somos hiperconsumistas, porque o consumo não está mais atrelado à necessidade. Nós fomos consumistas enquanto atrelávamos o consumo com a necessidade. Agora mais não. Agora o consumo é até uma forma de construção de identidade. Como fazer política plural e coletiva numa sociedade que é de informação, embora não seja necessariamente de conhecimento, e uma sociedade, como lembrou a professora Regina, profundamente ligada ao espetáculo, à exposição midiática imediata? Como pensar coletivamente nesse momento histórico? Biodireito, que era o assunto que haviam me dado, é o ramo do direito que trata da teoria, da legislação e dos julgados judiciais, por óbvio, relativos às normas reguladoras da conduta humana em face aos avanços da biologia, da tecnologia, da medicina como um todo. Mas o direito, com todas as suas especificidades e com toda a sua tecnologia, jamais conseguirá substituir a política. O direito poderá e deverá regular as decisões políticas de uma dada sociedade, mas a essência das decisões deverá ser sempre fruto do diálogo, da busca da melhor solução para uma dada comunidade situada num determinado espaço de tempo, numa determinada localização geográfica e com uma carga cultural e histórica que lhe é própria. Ao substituir a política pelo direito, nós criamos a judicialização. Ao retomar o caminho do diálogo, nós poderemos, quem sabe, construir um direito de mais qualidade e de muito mais eficácia. Os temas do biodireito, assim como os da bioética, e são basicamente os mesmos, não são fáceis. Reprodução assistida, clonagem humana, pesquisas de terapia com célula-tronco, transplante de órgãos e tecidos, cirurgias de adequação física ao gênero escolhido, poder médico, eutanásia e suas variações, são alguns entre outros tantos temas que compõem o debate contemporâneo. O que deve nos pautar na discussão desses temas? As normas, leis e princípios do direito? Não, senhores. O que principalmente deve nos pautar é a extensão que pretendamos dar
ao princípio da dignidade da pessoa humana no mundo contemporâneo. A depender da extensão que quisermos dar, que estivermos dispostos a dar, como sociedade política organizada, vamos ter que enfrentar temas que hoje são quase tabus entre nós, como a responsabilidade do médico no uso racional dos recursos da saúde pública e privada, e a compreensão da responsabilidade de toda a sociedade na efetividade do direito social à saúde. Me parece, e eu já escrevi sobre isso, extremamente complexo que a nossa sociedade atribua tanto poder aos médicos sem cobrar deles nenhuma responsabilidade pela gestão dos recursos públicos e privados, respectivamente da saúde pública e da saúde privada. Me parece bastante complexo que essa sociedade aceite o caminho da judicialização para investir em um caso específico e individualizado milhões de reais que eram a rigor destinados a toda uma coletividade. E fundamentalmente, por que deveremos discutir esses temas? Porque precisamos garantir a sustentabilidade dos dois sistemas. Precisamos garantir a sustentabilidade da saúde privada, que mais diretamente nos interessa nessa manhã, mas precisamos garantir a sustentabilidade da saúde pública. O setor necessita de um choque de realidade. Tanto na área pública como no setor privado, é necessário reconhecer que a efetividade do direito à saúde só ocorrerá, de um lado, com políticas públicas eficientes e, de outro lado, com práticas privadas de governança corporativa, ética e compliance, que levem em conta a racionalidade do uso dos recursos financeiros, de forma que toda a coletividade se sinta responsável por essa sustentabilidade e pela proteção dos recursos destinados à saúde. Para isso, e colocando o pé na segunda área em que eu sei que a mina explode, a primeira é falar do poder médico. A segunda é lembrar que nós vamos precisar de um órgão regulador que incentive a concorrência e a eficiência do mercado, além da proteção do usuário, e deixe de lado esse apego desmesurado pela punição por meio de multas. E tudo isso nós teremos que fazer em uma sociedade que entenda, e é nosso dever discutir isso com ela politicamente, que para além de direitos, ela também tem deveres. Deveres para com o próximo, deveres para consigo própria e deveres para com todos aqueles que a compõem. Como terminar essa reflexão, eu me perguntava ontem à noite. E aí, o brilhante Saramago veio em meu socorro, no seu belíssimo trabalho, Cadernos de Lanzarote, quando ele nos diz: somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem a memória, não existimos. Sem a responsabilidade, talvez não mereçamos existir. Muitíssimo obrigado a todos e todas. Nossos cumprimentos à professora Angélica Carlini. Que traz importantes reflexões a todo esse plenário. Muito bom. Meus amigos, infelizmente nós temos muito pouco tempo. Eu já recebi algumas questões. Aqui pelo WhatsApp não tinha entrado nada até pouco. Eu até tomei o cuidado de checar se eu estava correto, porque assim como o professor Cortella falou no domingo, eu sou daqueles que ainda usa iPhone para telefonar. Então eu pedi para checar se eu estava certo aqui com referência, mas eu gostaria então de passar para as questões. Inicialmente, a nossa querida doutora Regina Parisi, ex-vice-presidente da Unidas. Doutora, o nosso colega Fonseca pergunta o seguinte: ética. Hoje não vivemos uma crise moral.
Todos os segmentos públicos ou privados têm seus códigos de éticas, mas os mesmos têm sido rasgados. O que fazer para restabelecer a ética como condutora fiel na relação médico-hospital-beneficiário, que é a parte mais frágil neste contexto? Eu queria que o Toro repetisse a pergunta, porque a pergunta dele começou de um jeito e terminou do outro. Na verdade, ele fala a questão da crise ética, né, que nós estamos passando, que os códigos estão sendo rasgados, e que justamente essa crise ética, muitas vezes, ela se materializa nessa relação médico-hospital-beneficiário, os problemas, as mazelas que muitas vezes acontecem, justamente porque os planos de saúde das autogestões acabam vivenciando de problemas éticos muito sérios. Podemos citar até essas questões de órtese e prótese, ainda recentemente, que vieram a denúncia. Acho que é um momento, óbvio, de crise ética no mundo, mas também, tanto eu como a doutora, fizemos questão de toda hora apontar por um outro episódio, que foi uma grande crise, como as duas grandes guerras. São momentos também importantes onde a sociedade avança, né, gente? Também não tem... eu vejo esse debate, essa questão da crise de valores morais e tal... ela faz ondas, né? Ondas mais conservadoras, ondas mais liberais, onde você tem grandes enfrentamentos entre os valores morais. Muitas vezes você vê, por exemplo, nesse momento, estamos num grande crescimento, por incrível que pareça, apesar de rasgar os códigos, isso, aquilo, não sei o quê, nós estamos num grande crescimento moralmente conservador no mundo, conservador. Não podemos esquecer isso. Nós temos alguns países que estão elegendo pessoas que são quase neonazistas, e que é muito sério. Por exemplo, se você vê isso na Europa, fruto do problema da imigração, tal. Como eles não querem preto, pobre, asiático, isso, aquilo, passando pelos países deles, quer dizer, a reação, inclusive, de corporações que sempre teve uma discussão mais filosófica, ética, de fraternidade, de solidariedade e tal, hoje estão elegendo governos extremamente conservadores e pouco solidários. Então, é lógico que é um momento complexo. Ele é um momento complexo, do ponto de vista geral, e essa complexidade também, hoje nós temos conhecimento e debatemos por conta de uma grande revolução que foi a comunicação e que a gente tem acesso. Agora, na questão, eu vou pedir para o Toro repetir a última pergunta. A parte da ética na relação médicos, hospitais. Na questão temos pouco tempo. Médico-paciente, gente, eu tenho muito pouco tempo para falar sobre isso, mas se eu posso resumir, eu vou dizer o seguinte: a saúde é o grande negócio do envelhecimento da população. Ela, hoje, é vista, em primeiro lugar, como negócio. Ou não é verdade? Até a saúde suplementar está assustada, né? Que lida com o setor privado, como a saúde vem cada vez mais se transformando e gerenciando como negócio. Fusões, incorporações, isso, aquilo, numa lógica de negócio. Não é exatamente numa lógica do que é melhor do ponto de vista de programas e de planos de assistência à saúde para uma população que está envelhecendo. Essa é uma questão central, que vocês também têm que debater. E a outra questão que perpassa o que a doutora falou aqui, que o colega falou, é que é o seguinte: a saúde hoje, ela é um produto de oferta e demanda, de hiperconsumo também, né? Então, hoje tem uma lógica que define isso, que é consumo, demanda e oferta. E o que a gente discute é sair dessa lógica e discutir o seguinte: todo o sistema público e privado, o que é que nós deveremos, de fato e adequadamente, ofertar para a população.
Mesmo que ela queira fazer tomografia todo mês, é o sistema chegar e dizer, não, amigo, não vai fazer mais isso não, porque não precisa, coletivamente não é bom, individualmente menos ainda. Enfim, resumindo, eu diria isso. A questão ética que está sendo rasgada também na saúde é que a saúde é um negócio, hoje é oferecida como negócio. Tem uma outra questão para a doutora, do Sérgio da Metros, que é com referência ao surto de anencefalia no Nordeste. Ele questiona a forma como a questão está sendo tratada pelo governo à luz dos fundamentos éticos, à luz da bioética. A anencefalia no Nordeste, os problemas que tem aparecido. Anencefalia, isso. Tá. Primeiro mas, 2 minutos, se possível. Ontem até estava discutindo isso com o pessoal, os infectologistas. Eu fui num evento também, tinha uns 3 ou 4, inclusive o secretário de Saúde do Estado. Primeiro que tem um problema aí nas informações, tal, nos casos todos que saem e quais são do ponto de vista técnico, diagnóstico e tal. Segundo, que há realmente um tratamento inadequado nessa questão, e aí eu, para resumir, voltaria naquela questão que a doutora também levantou, que é o problema de todos os problemas que nós discutimos hoje, discutimos sob forma de espetáculo. Antes da questão ser exatamente investigada, a equipe técnica, as famílias serem ouvidas, os problemas serem minimamente encaminhados, a equipe de saúde ver os limites das condições das instituições lá tal, ele vira um espetáculo, onde um funcionário humilde dentro de uma instituição de saúde, ele recebe uma propina já de cara para primeiro divulgar a fotografia, concordo? E a partir daí já pautou a questão, ela vai ser discutida como espetáculo, como aberração, como isso, como aquilo, e não como uma questão que merece o respeito, a questão da dignidade humana, etc, etc. Isso não é só com pessoas, não, com animais também. Se vocês forem ver na internet, todo dia também tem aberração de animais que nasceram assim, assado e tal. Que sem dúvida nenhuma é uma questão ética que está dentro daquela discussão que envolve, é lógico, a anencefalia também envolve algumas outras questões, mas de uma forma em geral com a sociedade, a questão da privacidade, da confidencialidade e de uma informação mais balizada tecnicamente para ser chamada. Mas infelizmente, gente, eu vou dizer um negócio, mesmo a Sociedade Brasileira de Bioética, eu sou presidente, viu, gente, o Supremo, é a última que ele chama. Primeiro, mesmo o ministro Supremo dá um monte de palpite do negócio que ele nunca viu na vida dele e tal, dá todas as soluções. De repente, um levanta uma pergunta incômoda e diz, é mesmo, esse negócio é meio complicado. Bom, vamos chamar a Sociedade Brasileira de Bioética para ver o que ela acha, né? Ou quem estuda, porque não está só na área do direito, isso são áreas que confluem de conhecimento técnico, da área da saúde e tal, que é a necessidade do trabalho conjunto de equipe. Muito obrigado. Lhe agradeço muito, doutora Regina. Nós temos ainda 10 minutos, eu gostaria só de colocar uma questão para os outros 3 painelistas. Os tratamentos oncológicos sempre estão no principal radar de preocupação das autogestões, tendo em vista os aspectos de saúde e tendo em vista também as questões econômicas. E nós ainda recentemente tivemos uma séria discussão a respeito de uma pílula que passou a ter uma judicialização muito forte a respeito também da sua disponibilização. Eu gostaria que os 3, por favor, falassem alguma coisa em 2, 3 minutos cada um, a respeito dessa questão dos tratamentos oncológicos, a respeito do impacto que tem na sociedade e até os aspectos econômicos também envolvidos em toda essa questão, terminando até com a judicialização, que com certeza é inclusive o trabalho de doutorado da doutora Angélica Ferralini. Começando pela doutora Luciana. Eu estava até falando com a Angélica, acho que vou deixar a parte médica para o Ricardo, mas você está falando da fósforo, né? Sim, perfeitamente.
E eu acho que o que mais assustou, né, a gente já trabalha dentro de um cenário considerando a desinformação da população, mas acho que a gente realmente se espantou que essa desinformação é 10 vezes pior do que a gente imaginava, né? Eu acho que, claro que tem a questão de a gente estar falando de pessoas numa situação bastante vulnerável, tem a questão do desespero, tem a questão do peso, né, da morte ali muito presente, e a forma como a FOSP foi apresentada foi realmente de pílula milagrosa, né, mexe muito com a esperança mesmo dessas pessoas que não querem morrer, né, ninguém quer morrer. Mas esse ponto da desinformação preocupou muito. A gente viveu situações, né, de pacientes que começaram. A gente teve uma inundação de ligações no telefone, né, dos pacientes ligando para a gente, falando: por favor, me ajude a conseguir a cura do câncer. A gente fez um posicionamento, inclusive deixando claro as nossas preocupações, dizendo que sem estudo clínico, que isso ainda não era um medicamento, que isso é só uma substância, que nem a dose, né, que existe ali dentro da cápsula a gente sabe, e que então, sendo assim, a gente pedia para que as pessoas não parassem seus tratamentos, que conversassem com seus oncologistas sobre isso, mas a gente ouviu coisas, Toro, de assim: para que pesquisa clínica, para que Anvisa, para que segurança, sabe, até para que ética. Então, eu acho que, assim, muito grave, muito preocupante, e que acho que também requer um esforço muito conjunto para a gente trabalhar melhor esses temas. Muito obrigado. Doutor Ricardo. Eu acho que, no fundo, foi o que a Angélica falou muito bem, né? Falta informação, falta cultura, falta política. E aí a gente pegou um jornalista ainda, inclusive, escrupuloso, que resolveu divulgar a matéria. Era totalmente irregular, não era um médico, era um químico. A substância não tinha nem sido aprovada para pesquisa clínica. A Anvisa nem sabia que a substância existia. Aí vai para o judiciário que dá uma liminar a favor do paciente para conseguir o remédio. Hoje é totalmente irregular, né? E só teve uma repercussão muito grande exatamente por causa da mídia, porque a gente já tinha passado com isso, com tomar bicarbonato, tomar xixi, babosa com freio, cogumelo do sol, né, vacina japonesa. Isso está na mídia o tempo todo. Agora, aqui pegou uma conjunção favorável, mais umas ideações paranoides, e levaram a um limite que foi exacerbado. E ainda continua, né? Porque, não sei se vocês sabem, o governo está destinando 10 milhões de reais para estudar a fosfetanolamina. E a primeira pergunta que os eticistas fazem é: qual é a população em estudo e qual é o grupo controle? Né? Porque, assim, para ele, cura qualquer câncer. Bom, você não pode fazer isso para qualquer câncer. Qual é o braço comparador? É placebo o braço comparador? Ou seja, eu não posso tratar câncer de pâncreas igual eu trato glioblastoma, né? Cada um vai ter que ter um padrão diferente. Então, até desenhar um estudo clínico é antiético, né? Então, eu acho que, assim, o problema foi o volume da mídia, porque falta essa consciência crítica dos meus pacientes. Eu adoro o site do Oncoguia, eu recomendo para todos os meus pacientes. Eu sou absolutamente favorável que o paciente deve participar e deve se informar. Eu falo assim: olha, só que você vai olhar na internet no lugar certo. Então, eu tive muito pouco problema. Eu devo ter tido uns 10 pacientes que mandaram um e-mail perguntando: é sério? Eu respondi: não, te explico depois. Acabou aí. Nenhum paciente meu tomou, nenhum paciente meu fez liminar, nenhum deles foi atrás. Por quê? Porque a gente trabalha a informação o tempo todo. Então, o que a gente faz a nível individual, e por isso que eu falei, a gente precisa de bons médicos e bons parceiros, a gente vai fazer isso coletivamente. Né? Isso é o que está faltando hoje. Então, mas não só com a fosfetanolamina, até discutir, tem paciente que chega: doutor, eu queria fazer um PET. Eu falei: por que você quer fazer um PET? Porque eu vi no jornal que é bom que PET acha câncer em qualquer lugar do corpo. Eu falei: o que você espera que o PET mostre? Se eu estou curado. Eu falei assim: então vamos pensar, o PET não pega doença microscópica. Então, a resposta que você quer, o PET não vai dar. E você vai tomar material radioativo, que é flúor radioativo, é deoxirriclose marcado com flúor radioativo, que pode fazer mal para a sua saúde. Você quer fazer assim mesmo? Eu falei: doutor, se não vai responder a pergunta que eu quero saber, então não precisa fazer. Ou seja, só basta uma informação correta. Ou seja, não é eu quero porque eu quero. Você precisa discutir com o paciente
Mas isso é o que foi mostrado aqui. A gente precisa de tempo, precisa contato, precisa ser o mesmo médico, né? Tem que ter uma educação continuada do paciente. E você não consegue fazer isso se cada vez ele passa com um médico diferente, se ele não tem confiança, se ele não tem vínculo. E por isso, o resgate da medicina como era no passado, onde o rei chamava o seu médico de confiança, né? E tudo que era responsabilidade da saúde dele, perguntava para o médico assim: posso comer essa comida, posso tomar essa água, devo tomar esse chá. Ou seja, é isso que está faltando de novo, quer dizer, um referencial de confiança para que as pessoas tenham onde recorrer e não fiquem vulneráveis e levados pela mídia para um lado e para o outro. Muito obrigado. E doutora Angélica, e ainda para refletir sobre esse tema, nós temos a súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acaba validando e passando por cima da lei, passando por cima de tudo, os tratamentos experimentais. Para as suas considerações finais. Então, em primeiro lugar, queria agradecer os aplausos, que super comovida, muito obrigado. É isso que, ao fim e ao cabo, anima a gente a continuar estudando e continuar pensando nas coisas. Muito obrigado. Está tudo errado nesse negócio da fósforo. Não tem nada certo. É impressionante como é um caso que você olha por qualquer lado e você diz: está errado. Em primeiro lugar, esse pedido foi apresentado perante a comarca de São Carlos, onde está o campus da USP, que supostamente está produzindo essa substância. O juiz singular deu porque os juízes singulares dão tudo que se pedir para eles, claro. Em primeiro lugar, porque ele está vendo a pessoa na frente, que o juiz do tribunal não vê, que os desembargadores do tribunal não veem, o juiz singular vê. Segundo, não raro, aquela pessoa é o filho do primo, do tio, do vizinho, da cunhada. É o cara que vai no mesmo restaurante. Quantos restaurantes vocês acham que tem em São Carlos? Que vai no mesmo bar, que vai na mesma igreja, que vai no mesmo Rotary, que vai no mesmo Lions, que vai no mesmo clube. Pô, o senhor não deu, hein? Coitada, ela vai morrer de câncer por sua causa. Ele dá. Aí vem para o tribunal. O tribunal é essa nossa racionalidade. O Dr. Zé Renato Nalini disse não. O presidente do tribunal chamou para si o problema e disse não vai dar fósforo. Aí apelaram para o STF. Caiu na mão de quem? Dr. Luiz Edson Fachin. Vocês lembram dele? Lembram? Recentemente ele foi indicado por uma vaga que estava em aberto e tomou pau de todo lado, porque disse que o homem é de esquerda, que o homem é do PT, que o homem é isso, que o homem é aquilo. Foi uma das sabatinas mais longas, lembram? Acho que foi 8 ou 12 horas de sabatina no Congresso Nacional, porque já estava no rolo da briga político-partidária. Essa não é política, é político-partidária, do PT com o resto do povo que tem lá no Congresso Nacional, que no fundo a gente sabe, tudo farinha do mesmo saco. Aí, moral da história, Luiz Edson Fachin está num momento de ir para a mídia dizendo que não vai dar a cura do câncer? Você acha que ele tinha peito para isso? Naquela altura do campeonato? Então, sem nem ouvir ninguém, doutora. Já tem toda a razão. Não chamou ninguém, ele deu numa frase. Ele disse: o fato de não ter registro na Anvisa não quer dizer que não seja bom. Ele nem leu o negócio. Foi ridículo. Isso não dá para usar como case em sala de aula. Não dá para você usar, porque é tão ridículo assim. Ele pediu para alguém leu, passou tal. E ele falou: eu estava na mídia como sendo o cara que era do PT, que ia ser péssimo, que ia votar tudo a favor do governo. Agora eu vou para a mídia como o cara que está salvando o povo com câncer. Então foi assim que a decisão foi tomada, gente. Não tem nenhum fundamento. Agora, o que me impressiona, meus nobres e ilustres colegas advogados que organizam esse pleito perante a justiça, que vão à justiça pedir isso sem nenhum fundamento. E me horroriza os seus nobres e queridos colegas médicos que prescrevem o que não é remédio. Eu queria muito conhecer essa prescrição. Porque quantos comprimidos eu devo tomar? Ontem eu fui ao médico, a médica disse assim: você tem que tomar Celebra. Eu falei: doutora, desculpa, eu não entendi. Eu tenho que tomar o Celebrar, as duas coisas eu não entendi, né? Não, o anti-inflamatório chama Celebra. Eu falei: então já tomo logo com cerveja, né? Porque você pode celebrar, pô. Não, aliás, não beba, porque vai fazer mal para o seu estômago, tá. Quer dizer, pô, na minha frente tem um médico, ele sabe o que eu tenho que tomar, ele sabe como é que... Eu não sou propagandista do Celebra, é que eu adorei o nome do remédio, vou tomar para sempre. Curti demais esse remédio. No Réveillon vou tomar. Celebra, eu adorei isso aí. Vamos lá. Agora,
Isso não. Tem uns nomes que são da hora, mas da hora mesmo, são muito bons. Aí tá bom, isso é uma prescrição. Ela falou, você vai tomar uma cápsula a cada 12 horas depois. E o que está escrito lá no troço que não é medicamento? Então, a mídia, Ricardo, claro, lógico, a mídia. Mas o conjunto de irresponsáveis que tem nessa história, o conjunto de irresponsáveis, que são os mesmos irresponsáveis, e desculpe, doutora Regina, eu não quero parecer mais antipática do que eu já pareci, são os mesmos irresponsáveis que, quando falam do testamento vital, colocam lá que, considerando que existem tratamentos que custam caro e que nem sempre... Mas como que põe isso na lei e permite que continue acontecendo? A sorte do Conselho Federal de Medicina é que eu não sou do Ministério Público, porque eu tinha mandado prender quem assinou aquele testamento, aquela lei. Teria mandado prender. Porque alguma coisa que seja cara, cause sofrimento e não dê resultado, Luciana, lá de onde eu venho, chama tortura. Então, os advogados são responsáveis ou irresponsáveis, os juízes são responsáveis ou irresponsáveis, agora o Supremo Tribunal Federal, mas os médicos não podem fugir também desse debate e fariam muito bem para todos nós se, com um resquício de humildade, viessem conversar conosco sobre essas questões, porque todo o fundamento do TJ em São Paulo, Toro, como você bem sabe, são as súmulas que dizem a 96, 95, 94, 102, 412, 514, 1723, qualquer coisa que você quiser. O que elas dizem? Havendo prescrição médica, pode tudo. Então, mas o advogado vai na base de que há prescrição médica, né? Não, é claro que são todos irresponsáveis, mas a minha preocupação é a prescrição médica. Pronto, provoquei bastante, agora deixa embora esse campanha. Nossos agradecimentos, Angélica Carlini, Ricardo Campanaro, Luciana Holtz e Regina Paris. Muito obrigado, foi uma sessão extraordinária. Muito obrigado.